A Revolução Científica. Gênese. Características essenciais. Desenvolvimento na época moderna. Mas, senhor Simplício, vinde com razões, vossas ou de Aristóteles, e não com textos e fúteis autoridades, porque nossos discursos se dão acerca do mundo sensível, não sobre um mundo de papel. Galileu Galilei. E não invento hipóteses. Com efeito, tudo aquilo que se deduz dos fenômenos deve ser chamado hipótese. E as hipóteses, tanto metafísicas como físicas, seja de qualidades ocultas ou mecânicas, não encontram nenhum lugar na filosofia experimental. Isaac Newton. A natureza e as leis da natureza estavam ocultas na noite. Deus disse: faça-se Newton, e tudo tornou-se luz. Origens e traços gerais da Revolução Científica. O período que vai de 1543, ano da publicação do De Revolutibus, de Nicolau Copérnico, até 1687, ano da publicação de Philosophiae Naturalis Principiae Mathematica, de Isaac Newton, é geralmente indicado como o período da Revolução Científica. A Revolução Científica é um grandioso movimento de ideias que, a partir da obra de Copérnico e Kepler, adquire nos 600 suas características qualificativas na obra de Galileu, encontra seus filósofos em aspectos diferentes em Bacon e Descartes, e exprime sua mais madura configuração na imagem newtoniana do universo-relógio. Nos anos que intercorrem entre Copérnico e Newton, muda a imagem do universo, mas mudam também as ideias sobre a ciência, sobre o trabalho científico e as instituições científicas, sobre as relações entre ciência e sociedade e entre saber científico e fé religiosa. Copérnico desloca a Terra, e com a Terra o homem, do centro do universo. A Terra não é mais o lugar privilegiado da criação, o lugar designado por Deus a um homem concebido como o ponto mais nobre e mais elevado da criação. Muda a imagem do mundo, muda a imagem do homem, muda lentamente a imagem da ciência. A ciência não será mais a intuição privilegiada do mago ou astrólogo singular, nem o comentário ao filósofo ou ao médico que disse a verdade. A ciência não será mais um discurso sobre o mundo de papel, mas será um discurso sobre o mundo da natureza. Um discurso dirigido à obtenção de proposições verdadeiras, experimentalmente e, portanto, publicamente controláveis sobre os fatos. O traço mais característico da ciência moderna é a ideia de método, e mais especificamente de método hipotético-dedutivo. Tornam-se necessárias hipóteses como tentativas de solução de problemas, hipóteses das quais se deduzem consequências experimentais publicamente controláveis. É a ideia de ciência metodologicamente controlada e publicamente controlável, que de um lado exige as novas instituições, sedes de discussões, confrontos e controles como as academias e os laboratórios, e de outro, funda a autonomia da ciência em relação à fé. Daí o desencontro com a Igreja e o caso Galileu. A Revolução Científica leva à rejeição das pretensões essencialistas da filosofia aristotélica. A ciência galileana e pós-galileana não indaga sobre a substância, e sim sobre a função. A rejeição do essencialismo aristotélico não significa que o processo da revolução científica seja privado de pressupostos filosóficos. Basta aqui recordar que o tema neoplatônico de um Deus que geometriza e que cria um mundo, imprimindo nele uma ordem matemática e geométrica, é uma ideia que atravessa a pesquisa de Copérnico, a de Kepler e a de Galileu.
Dentro do processo que leva à ciência moderna, a historiografia mais atualizada pôs em relevo a importante presença da tradição mágica e da hermética. Em todo caso, a formação de um novo tipo de saber público, controlável, progressivo e fruto de colaboração, que, para validar-se, necessita do contínuo controle da praxis, isto é, da experiência, requer novo tipo de douto. O novo douto não é nem o mago, nem o astrólogo, nem o professor medieval ou comentador de textos antigos. O novo douto é o cientista experimental moderno, que usa instrumentos sempre mais precisos e que consegue fundir a teoria com a técnica. É o pesquisador que convalida teorias com experimentos realizados por meio de operações instrumentais com e sobre objetos. Sustentou-se que a ciência moderna teria nascido com os artesãos e depois teria sido retomada pelos cientistas. Uma segunda tese afirma, ao contrário, que a ciência foi feita justamente pelos cientistas. A pergunta "quem criou a ciência?", a resposta mais plausível é a de Coiré. Foram os cientistas que criaram a ciência, mas esta se desenvolveu porque encontrou uma base tecnológica de máquinas e instrumentos. A ciência é obra dos cientistas, e a ciência experimental encontra confirmação por meio dos experimentos. A revolução científica é nova forma de saber, diferente do saber religioso, astrológico e técnico-artesanal. O cientista não é mais o douto que sabe o latim, mas pertence a uma sociedade científica, a uma academia. O nexo entre teoria e prática, entre saber e técnica, propicia um fenômeno ulterior que acompanha o nascimento e o desenvolvimento da ciência moderna, isto é, do crescimento da instrumentação. No decorrer da revolução científica, os instrumentos entram com função cognoscitiva dentro da ciência. A revolução científica sanciona a legalidade dos instrumentos científicos. A revolução científica. O que muda com ela? Como a imagem do universo muda? O período de tempo que vai mais ou menos da data de publicação do De Revolutionibus de Nicolau Copérnico, isto é, de 1543, a obra de Isaac Newton, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publicada pela primeira vez em 1687, hoje é comumente apontado como o período da Revolução Científica. Trata-se de um poderoso movimento de ideias que adquire no século XVII suas características determinantes na obra de Galileu, que encontra seus filósofos em aspectos diferentes nas ideias de Bacon e Descartes e que depois encontrará sua expressão clássica na imagem newtoniana do universo concebido como máquina, ou seja, como um relógio. O epistemólogo Thomas Kuhn, em A Estrutura das Revoluções Científicas, escreve: os exemplos mais evidentes de revoluções científicas são os famosos episódios do desenvolvimento científico que já no passado foram frequentemente indicados como revoluções. Reviravoltas fundamentais do desenvolvimento científico ligadas aos nomes de Copérnico, de Newton, de Lavoisier e de Einstein. Esses episódios mostram em que consistem todas as revoluções científicas, mais claramente do que muitos outros episódios, ao menos quanto ao que se refere à história das ciências físicas. Toda revolução tornou necessário o abandono por parte da comunidade de uma teoria científica uma vez honrada, em favor de outra, incompatível com ela. Produziu, consequentemente, uma mudança dos problemas a propor à pesquisa científica e dos critérios segundo os quais a profissão estabelecia o que se deveria considerar como problema admissível ou como sua solução legítima. Quando os paradigmas mudam, o próprio mundo toma novas direções. Mas o fato ainda mais importante é que, durante as revoluções, os cientistas veem coisas novas e diversas também quando olham com os instrumentos tradicionais nas direções em que haviam olhado antes. A transição de um paradigma em crise para um novo é uma reconstrução do campo sobre novas bases.
O próprio Copérnico, no prefácio ao De Revolutionibus, escrevia que a tradição astronômica que havia herdado terminara por simplesmente criar um monstro. Desde o início do século XVI, os melhores astrônomos da Europa, em número sempre crescente, reconheciam que o paradigma da astronomia não conseguira resolver seus problemas tradicionais. Este reconhecimento preparou o terreno sobre o qual foi possível a Copérnico abandonar o paradigma ptolemaico e elaborar um novo. Elemento detonador desse processo de ideias foi certamente a Revolução Astronômica, que teve seus representantes mais prestigiosos em Copérnico, Tycho Brahe, Kepler e Galileu, e que iria confluir para a física clássica de Newton. Nesse período, portanto, muda a imagem do mundo. Peça por peça, trabalhosa, mas progressivamente, caem por terra os pilares da cosmologia aristotélico-ptolemaica. Assim, por exemplo, Copérnico coloca o Sol no centro do mundo, ao invés da Terra. Tycho Brahe, mesmo sendo anticopernicano, elimina as esferas materiais que, na velha cosmologia, teriam arrastado os planetas com seu movimento, e substitui a ideia de orbe ou esfera material pela moderna ideia de órbita. Kepler apresenta uma sistematização matemática do sistema copernicano e realiza a revolucionária passagem do movimento circular, natural e perfeito na velha cosmologia, para o movimento elíptico dos planetas. Galileu mostra a falsidade da distinção entre física terrestre e física celeste, fazendo ver que a Lua é da mesma natureza que a Terra e, entre outras coisas, cria novos fundamentos com a formulação do princípio de inércia. Newton, com sua teoria gravitacional, unificaria a física de Galileu com a de Kepler. Com efeito, do ponto de vista da mecânica de Newton, pode-se dizer que as teorias de Galileu e de Kepler constituem boas aproximações a certos resultados particulares obtidos por Newton. Entretanto, durante os 150 anos que decorrem entre Copérnico e Newton, não é apenas a imagem do mundo que se transforma. Vinculada a essa transformação está a mudança, que também foi lenta e tortuosa, mas decisiva, das ideias sobre o homem, sobre a ciência, sobre o homem de ciência, sobre o trabalho científico e as instituições científicas, sobre as relações entre ciência e sociedade, entre ciência e filosofia e entre saber científico e fé religiosa. 2. A Terra não é mais o centro do universo. Consequências filosóficas desta descoberta. Copérnico desloca a Terra do centro do universo e, com ela, o homem. A Terra não é mais o centro do universo, mas um corpo celeste como os outros. Ela, precisamente, não é mais aquele centro do universo criado por Deus em função de um homem concebido como o ponto mais alto da criação, em função do qual estaria todo o universo. E se a Terra não é mais o lugar privilegiado da criação, e se ela não é diferente dos outros corpos celestes, então não poderia haver outros homens também em outros planetas? E, ocorrendo isso, como poderia resistir à verdade da narração bíblica sobre a descendência de todos os homens de Adão e Eva? E como é que Deus, que desceu nesta terra para redimir os homens, poderia ter redimido outros eventuais homens? Essas interrogações já se haviam proposto com a descoberta dos selvagens da América, descoberta que, além de levar a mudanças políticas e econômicas, também proporia inevitáveis questões religiosas e antropológicas à cultura ocidental, colocando-a diante da experiência da diversidade. E, quando Bruno rompe os limites do mundo, tornando o universo infinito, o pensamento ocidental encontrou-se na premência de buscar nova morada para Deus. 3. A ciência torna-se saber experimental. Mudando a imagem do mundo, muda também a imagem do homem. Mas também, progressivamente, muda a imagem da ciência. A revolução científica não consiste somente em adquirir teorias novas e diferentes das anteriores sobre o universo astronômico, sobre a dinâmica, sobre o corpo humano ou talvez sobre a composição da Terra.
Ao mesmo tempo, a revolução científica é a revolução da ideia de saber e de ciência. A ciência, e esse é o resultado da revolução científica, resultado que Galileu iria explicitar com clareza absoluta, não é mais a intuição privilegiada do mago ou astrólogo iluminado individualmente, nem o comentário a um filósofo, Aristóteles, que disse a verdade e toda a verdade. Isto é, não é mais um discurso sobre o mundo de papel, mas sim investigação e discurso sobre o mundo da natureza. Essa imagem de ciência não surge toda pronta de uma vez, mas emerge progressivamente de um tumultuado cadinho de concepções e ideias em que se entrelaçam e intercruzam misticismo, hermetismo, astrologia, magia e, sobretudo, temáticas da filosofia neoplatônica. Trata-se de um processo verdadeiramente complexo, que, como dizíamos, encontra seu resultado mais claro na fundação galileana do método científico e, portanto, na autonomia da ciência em relação às proposições de fé e às concepções filosóficas. O discurso qualifica-se enquanto tal porque, como disse Galileu, procede com base nas experiências sensatas e nas demonstrações necessárias. A experiência de Galileu é o experimento. A ciência é ciência experimental. É através do experimento que os cientistas tendem a obter proposições verdadeiras sobre o mundo, ou melhor, proposições sempre mais verdadeiras, mais amplas e poderosas e publicamente controláveis sobre os fatos. 5. A ciência não é saber de essências. Juntamente com a cosmologia aristotélica, a revolução científica leva à rejeição das categorias, dos princípios e das pretensões essencialistas da filosofia aristotélica. O antigo saber pretendia ser saber de essências, ciência feita de teorias e conceitos definitivos. Mas o processo da revolução científica confluirá para a ideia de Galileu, que afirma que buscar as essências é empresa impossível e vã. A ciência, portanto, assim como ela se configura ao fim do longo processo da revolução científica, não está mais voltada para a essência ou substância das coisas e dos fenômenos, mas para a qualidade das coisas e dos acontecimentos de modo objetivo e, portanto, sendo comprováveis e quantificáveis publicamente. Não é mais o que, mas o como. Não é mais a substância, mas sim a função, que a ciência galileana e pós-galileana passaria a indagar. 6. Pressupostos filosóficos da ciência moderna. Se o processo da revolução científica é também um processo de rejeição da filosofia aristotélica, não devemos em absoluto pensar que ele careça de pressupostos filosóficos. Os artífices da revolução científica, de vários modos, também estiveram ligados ao passado, referindo-se, por exemplo, a Arquimedes e Galeno. A mística do Sol, tanto hermética como neoplatônica, por exemplo, domina a obra de Copérnico e a de Kepler, podendo ser encontrada na de Harvey. E o grande tema neoplatônico do Deus que geometriza e que, criando o mundo, cria-o imprimindo nele uma ordem matemática e geométrica que o pesquisador deve procurar, é um tema que atravessa grande parte da revolução científica, como a pesquisa de Copérnico, de Kepler ou de Galileu. 7. Magia e ciência moderna. Assim, podemos dizer com certa cautela que o neoplatonismo constitui a filosofia da revolução científica. De todo modo, ele representa certamente o pressuposto metafísico do eixo da revolução científica, vale dizer, da revolução astronômica. Entretanto, as coisas são ainda mais complexas do que aquilo que expusemos até agora. Com efeito, a historiografia recente e mais atualizada destacou com abundância de dados a relevante presença da tradição mágica e hermética no interior do processo que levou à ciência moderna. Naturalmente, houve aqueles que, como Bacon ou Robert Boyle, criticaram a magia e a alquimia com toda a dureza possível, ou aqueles que, como Pierre Bayle, investiram contra as superstições da astrologia. Mas em todos os casos, a magia, a alquimia e a astrologia
são ingredientes ativos do processo que foi a Revolução Científica. Como também o foi a tradição hermética, isto é, aquela tradição que, referindo-se a Hermes Trismegisto, recordamos que o Corpus Hermeticum fora traduzido por Marcílio Ficino, tinha como princípios fundamentais o paralelismo entre o macrocosmo e o microcosmo, a simpatia cósmica e a concepção do universo como um ser vivo. No curso da Revolução Científica, alguns temas e ideias mágicos e herméticos, devido ao contexto cultural diferente em que vivem ou revivem, se tornariam funcionais para a gênese e o desenvolvimento da ciência moderna. Mas isso nem sempre era possível ou nem sempre ocorreu. Em suma, a Revolução Científica avançou por um mar de ideias que nem sempre ou nem sempre completamente mostraram-se funcionais ao desenvolvimento da ciência moderna. Assim, por exemplo, enquanto Copérnico se referia à autoridade de Hermes Trismegisto, além da autoridade dos neoplatônicos, para legitimar seu heliocentrismo, já Bacon censura Paracelso, que, no entanto, como veremos, tinha seus méritos, não tanto por desertar a experiência, mas muito mais por tê-la traído, corrompendo as fontes da ciência e despojando a mente dos homens. E, da mesma forma, os astrólogos reagiram violentamente ao novo sistema do mundo. Com as descobertas de Galileu, o mundo tornou-se maior, e a quantidade de corpos celestes fez-se muito mais numerosa, de modo imprevisto e de maneira considerável. Esse fato convulsionava os fundamentos da astrologia, e os astrólogos se rebelaram. A propósito do assunto, eis trechos de uma carta do mecenas napolitano G. B. Manso, amigo de Porta, a Paulo Beni, leitor de grego no estúdio de Pádua, que o pusera a par das incríveis descobertas feitas por Galileu com a luneta. Escreverei também de uma áspera querela que me foi feita por todos os astrólogos e por grande parte dos médicos, os quais entendem que foram acrescentados tantos novos planetas aos primeiros já conhecidos, que lhes parece que necessariamente isso arruíne a astrologia e derrube grande parte da medicina, já que a distribuição das casas do zodíaco, as dignidades essenciais dos signos, a qualidade das naturezas das estrelas fixas, a ordem das interpretações, o governo da idade dos homens, os meses da formação do embrião, as razões dos dias críticos, bem como centenas e milhares de outras coisas que dependem do número setenário dos planetas, seriam todos destruídos desde seus fundamentos. Na realidade, a progressiva afirmação da visão copernicana do mundo reduzirá sempre mais o espaço da astrologia. Mas ela teve de lutar também contra a astrologia. Dizemos tudo isso para mostrar que a ciência moderna, autônoma em relação à fé, pública nos controles, regulada por um método, corrigível e em progresso, com uma linguagem específica e clara e com suas instituições típicas, foi resultado de um longo e tortuoso processo em que se entrelaçam a mística neoplatônica, a tradição hermética, a magia, a alquimia e a astrologia. Em suma, a Revolução Científica não foi marcha triunfal. E quando relacionamos e pesquisamos seus filões racionais, não devemos deixar de atentar também para as eventuais contrapartidas místicas, mágicas, herméticas e ocultistas desses filões. 2. A formação de novo tipo de saber, que requer a união de ciência e técnica. A Revolução Científica cria o cientista experimental moderno. O resultado do processo cultural que passou a ser denominado Revolução Científica foi uma nova imagem do mundo que, entre outras coisas, propôs problemas religiosos e antropológicos não indiferentes. Ao mesmo tempo, representou a proposta de nova imagem da ciência, autônoma, pública, controlável e progressiva. Mas a Revolução Científica foi, precisamente, um processo que, para ser compreendido, deve ser dissecado em todos os seus componentes, inclusive a tradição hermética, a alquimia, a astrologia ou a magia, posteriormente abandonadas pela ciência moderna, mas que, bem ou mal, influíram sobre sua gênese ou pelo menos sobre seu desenvolvimento inicial. É preciso, contudo, ir mais além,
já que outra característica fundamental da revolução científica é a formação de um saber, a ciência, precisamente, que, ao contrário do saber medieval, reúne teoria e prática, ciência e técnica, dando assim origem a um novo tipo de douto, bem diferente do filósofo medieval, do humanista, do mago, do astrólogo ou também do artesão ou do artista da Renascença. Esse novo tipo de douto gerado pela Revolução Científica, precisamente, não é mais o mago ou o astrólogo possuidor de um saber privado ou de iniciados, nem o professor universitário, comentador e intérprete dos textos do passado, e sim o cientista fautor de nova forma de saber, público, controlável e progressivo, isto é, de uma forma de saber que, para ser validado, necessita do contínuo controle da praxis, da experiência. A revolução científica cria o cientista experimental moderno, cuja experiência é o experimento, tornado sempre mais rigoroso por novos instrumentos de medida cada vez mais precisos. E o novo douto frequentemente opera fora, se não até mesmo contra, das velhas instituições do saber como as universidades. Antes do período de que estamos tratando, as artes liberais, o trabalho intelectual, eram distintas das artes mecânicas. Estas eram baixas e vis, implicando o trabalho manual e o contato com a matéria. Identificavam-se com o trabalho servil. As artes mecânicas eram consideradas indignas de um homem livre. Mas, no processo da Revolução Científica, essa separação foi superada. A experiência do novo cientista é o experimento e o experimento exige uma série de operações e medidas. Assim, fundem-se numa só coisa um novo saber e a união entre teoria e prática, que frequentemente resulta na cooperação entre cientistas, por um lado, e técnicos e artesãos superiores, engenheiros, artistas, hidráulicos, arquitetos, etc., por outro. Foi a própria ideia do saber experimental, publicamente controlável, que mudou o status das artes mecânicas. 2. A Revolução Científica, fusão da técnica com o saber. Sustentou-se que a ciência moderna, isto é, o saber de caráter público, cooperativo e progressivo, teria nascido primeiro com os artesãos superiores, navegantes, engenheiros de fortificações, técnicos das oficinas de artilharia, agrimensores, arquitetos, etc., para depois influir na transformação das artes liberais. Contra esta tese, se disse que a ciência não foi feita pelos artesãos e pelos engenheiros, mas justamente pelos cientistas, por Galileu, Kepler, Descartes, etc. Esta é a tese do historiador da ciência A. Coiré, o qual sustentou que a nova balística não foi inventada por operários e artilheiros, mas contra eles, e que Galileu não aprendeu sua profissão das pessoas que trabalhavam nos arsenais e nos canteiros de obras de Veneza, mas que, ao contrário, ele a ensinou a eles. E, de fato, não foram os técnicos do arsenal que criaram o princípio de inércia. Claro, Galileu ia ao arsenal e, como ele próprio diz, o colóquio com os técnicos do arsenal muitas vezes ajudou-me na investigação da razão de efeitos não apenas maravilhosos, mas também recônditos e quase imprevistos. As técnicas, os achados e os processos presentes no arsenal ajudaram a reflexão teórica de Galileu e propuseram novos problemas para ela. É verdade que, por vezes, até deixou-me confuso e desesperado de saber como penetrar e seguir aquilo que, longe de toda opinião minha, o sentido demonstra-me ser verdadeiro. Foram os oculistas que descobriram o fato de que duas lentes, dispostas de modo adequado, aproximam as coisas distantes, mas não foram os oculistas que descobriram por que as lentes funcionam assim. E não foi nem mesmo Galileu. Para isso, foi preciso Kepler. Foi ele quem compreendeu as leis de funcionamento das lentes. Como também não foram os técnicos que escavavam poços que compreenderam por que a água das bombas não subia além dos 10 metros e 36 centímetros. Foi preciso Torricelli para demonstrar que a altura máxima de 34 pés, 10 metros e 36 centímetros,
para a coluna d'água no interior do cilindro revela simplesmente a pressão total da atmosfera sobre a superfície do próprio poço. E quantos exímios navegantes não tiveram de lutar contra as altas e baixas marés? E, no entanto, só com Newton chegou-se a uma boa teoria das marés, embora Kepler já a houvesse roçado. Note-se, porém, que Galileu dera-lhe explicação equivocada. Eis, portanto, duas teses sobre o fato da reaproximação entre técnica e saber, entre artesão e intelectual, fenômeno típico da Revolução Científica. Pois bem, nós pensamos que essa aproximação, até mesmo a fusão da técnica com o saber, constituem a própria ciência moderna. Uma ciência que se baseia no experimento, por si mesma, exige as técnicas de comprovação, as operações manuais e instrumentais que servem para controlar uma teoria, sendo assim, saber unido à tecnologia. Mas então, quem criou a ciência? A resposta mais plausível parece-nos a de Coire. Foram os cientistas que criaram a ciência.